Olá, vamos falar agora da República, né? Na aula passada eu falei da monarquia, né? Monarquia romana. Agora nós vamos estar falando da República Romana. E se der, nesse vídeo, eu continuo falando do Império Romano. Caso não dê, eu faço em outro vídeo. Bom, como eu disse para vocês na aula passada, chamado também a monarquia, os sete reis, né, reinos, você tinha os etruscos, latinos e sabinos. Eles entraram em conflito entre si, né, e aí eles não quiseram, por exemplo, o etrusco não queria largar o poder, né, deixar um herdeiro, e na verdade não era assim que acontecia. E aí então, para que não surgisse uma guerra entre os romanos, uma guerra civil, né, que já era uma situação complicada, Roma, uma briga entre plebeus, escravos. Então, para que a própria elite não brigasse, criou-se então o que nós chamamos de triunviratos. Né? O Senado, então, muito forte dentro de Roma, criou-se os triunviratos. Nesses triunviratos, governava-se três pessoas. Um cuidava do exército, outro da parte administrativa e outro da coisa da cidade. Né? Então eles viviam em harmonia, lembrando que em caso de guerra, esses triunvirato, né, eles escolhiam um só. Normalmente era o general que comandava o exército que é, governava Roma, somente um em caso de guerra. E lembrando que nessa parte aí dos triunviratos, na parte republicana, Roma expandiu muito. Você vê aí que nós tivemos um período de grande expansão, né? Roma dominou muitas cidades, né? Em todo o Mediterrâneo, África, Europa, praticamente poucas regiões que não estavam sob o domínio de Roma. Mas só para você ter uma ideia, antigamente Espanha, Portugal, boa parte da Inglaterra, tudo era Roma, né? Então, por isso que usava-se aquele termo, todas as estradas levam-se a Roma. Nesse período, Roma, então, teve um índice muito grande de escravos. Como eu disse para vocês na aula passada, Roma tinha dois tipos de escravidão. Tinha a escravidão por dívida, né? E tinha a escravidão por guerra. No caso, prisioneiro, né? Virava escravo. A escravidão por guerra, esse o cara morria escravo. Ele não tinha nenhuma chance de sair daquela. Uma rara exceção de alguma mulher. Agora, no caso de escravidão por dívida, o cara poderia sair, porque era romano que virava escravo. Mas ele poderia sair daquela situação, né? E deixar de ser escravo. Por isso que quando você está lendo alguma coisa, aparece assim: ah, o professor que estava ensinando o filho do senador e era escravo. É o professor de música, escravo. Você fala, mas como pode um escravo ser professor? É porque ele endividou-se. E aí ele contraiu uma dívida e se deixou escravo, ele, a família. Então, podia ser por um tempo determinado ou por resto da vida. Nesse período também, nós tivemos a revolta, né, dos escravos, né, como por exemplo Espartaco, né, por volta de 73 a.C. Essa revolta, ela marcou, né, uma chacina muito, quer dizer, um extermínio, vamos dizer assim, porque você tinha um número muito grande de escravos, cerca de 6 mil escravos revoltaram contra o Império, contra o governo romano, no caso a República. Lógico, o governo em momento algum, né, mediu-se esforços para debelar esse movimento. Então, veja que você teve aí cerca de depois do fim da guerra, da guerra com os escravos, liderado por Espartaco, até tem um filme, né? Seria bom vocês assistirem. O restante, cerca de mais ou menos aí umas 1.000 pessoas ou um pouco mais, homens, mulheres, foram crucificados na estrada de Adriano. Né? Então veja, de 2 em 2 metros, uma cruz e um escravo. Agora imagina o mau cheiro que ficava ali. Mas por que Roma crucificava a pena? Veja, a gente pensa que foi só Jesus, aqueles dois bandidos que estavam do lado de Jesus, foi crucificado. Não. A pena de Roma, quando alguém contrariava o governo, era a crucificação. Por quê? A crucificação ela é uma morte dolorosa, uma morte lenta. Né?
Se o cara tiver um organismo forte, tiver uma musculatura boa, ele pode levar até 3 dias para morrer. Então, imagina você sofrendo, né, frio, que a temperatura ali cai, né, muito, você sofrendo, tendo frio, fome, dor, então a morte era muito lenta. Então, é uma forma de mostrar para os demais, né, que não revolte contra o governo, porque você pode ser o próximo a ser crucificado. Bom, dentro desse triunvirato, alguns governos vão ganhando muita força, né? Principalmente, eu vou citar aqui, por exemplo, Caio Otávio, né? Caio Otávio, que depois que ele assume o Império, ele vai ser o fundador do Império Romano, ele muda para o nome de Augusto. Né? Por que Augusto? Augusto é o nome de um deus romano. Então, veja você, dentro desse período aí, nós temos também o início do cristianismo, começa a se manifestar dentro do Império Romano, mas eu vou deixar para falar esse cristianismo no Império, porque eu terei mais tempo. Então, veja, as pessoas odiavam Roma, odiavam o imperador romano, porque eles dominavam mesmo. E Roma colocava o seguinte, ou você era romano ou grego, ou você era bárbaro. Então, todas as pessoas que não tinham uma cultura romana, que não tinham uma cultura grega, era chamada de bárbaro. Por isso que a gente usa muito esse termo aí dentro do Império Romano, dentro de Roma, né? Império, monarquia, república, a gente usa muito esse termo, bárbaro. E a gente vai usar muito esse termo bárbaro dentro do Império. Tá? E aí Caio Otávio vai ao Egito, domina o Egito, que era uma região muito rica, e quando ele retorna, né, ele ser general, ele ganha o título de protetor de Roma, ou seja, ele ganha a chave de Roma e passa a ser o imperador. Nós agora estamos no ano de 27 antes de Cristo. E agora começa o Império e vai até 476. Eu vou falar em outro vídeo, ok? Abraços.